Sai do vídeo. Sai agora. Antes de começarmos, eu gostaria de fazer duas observações rápidas. Primeiro que você não precisa ver a primeira parte para ver essa, tanto faz a ordem. E segundo que, diferente da parte 1, esse iceberg vai começar da camada 3, ou seja, eu só vou abordar temas mais sérios, bizarros, nojentos, então eu não recomendo assistir para quem é sensível a esse tipo de conteúdo, beleza? Então, vamos começar. A bandeira da geração Z. 17 de agosto é uma data importante na Indonésia, é a véspera do dia da independência do país. Nesta data é costume decorar as casas e carros com a bandeira nacional, mas em 2025 outra bandeira foi hasteada. Devido ao descontentamento com as políticas governamentais e a corrupção, os jovens nativos aderiram à bandeira do Bando do Chapéu de Palha, a marca dos protagonistas de One Piece, um símbolo de esperança, força e liberdade. Esse ato de protesto inspirou os descontentes jovens de outros países a saírem de suas casas e lutarem por uma sociedade mais justa. Foi assim que surgiram as manifestações no Nepal, Filipinas e até nos nossos vizinhos, Paraguai e Peru. Desde então, a bandeira dos Mugiwara vem sendo personalizada com as cores e traços dos respectivos países e mostrando que a geração Z, vida de uma forte influência da cultura geek e das redes sociais, agora está saindo do casulo e confrontando os corruptos políticos que usam o povo para conquistar seus objetivos egoístas. Péssimas legendas. A decadência da qualidade das legendas na Crunchyroll tem sido um tema recorrente e controverso entre os fãs de anime, especialmente nas temporadas de julho e outubro de 2025. Muitos espectadores relataram que as legendas apresentaram mudanças notáveis na tipografia, textura da fonte, tamanho e formatação, tornando a leitura mais difícil e menos agradável. Uma das causas mais especuladas era uma troca de software de legendagem, com rumores de que a Crunchyroll teria abandonado a tradicional ferramenta Aegisub em favor da Una, um sistema israelense utilizado por várias plataformas de streaming. Algumas pessoas temiam que essa mudança indicasse um futuro de uso da inteligência artificial nas traduções, o que gerou debate sobre a qualidade e autenticidade do trabalho. A Crunchyroll respondeu oficialmente que as falhas nas legendas foram causadas por problemas internos em seus sistemas, negando o uso de inteligência artificial, mudanças de fornecedores ou métodos de localização recentes. Mesmo assim, de acordo com o site The Verge e comentários de usuários da plataforma, legendas feitas explicitamente pelo ChatGPT foram vistas na linguagem alemã em episódios do anime Necronomicon. Eu acho que, depois disso, não tem desculpa, né? Enfim, a plataforma afirma que corrigiu essas falhas e reafirma o compromisso com legendas de qualidade, reconhecendo a importância das legendas para conectar os fãs às histórias. Apesar do comunicado, a reação dos fãs foi crítica, e muitos chegaram a cancelar assinaturas em protesto pela piora na experiência. A situação se soma mais ainda a um momento de mudanças na Crunchyroll, com demissões, reorganizações internas e planos para ampliar a estrutura técnica em vários países, uma tentativa de inovar e melhorar seus serviços. Blacked the Anime. Esse é o nome de um TikToker que, em 2023, começou a promover seu projeto intitulado Ohio the Anime, um anime autoclassificado como Brain Hot, uma obra absurda e bizarra. O episódio piloto, lançado em 29 de julho, foi muito divulgado por conter memes populares da época e pela participação controversa de figuras conhecidas da internet. No entanto, apesar da divulgação, o episódio teve pouca repercussão e logo caiu no esquecimento. No dia seguinte, Blacked the Anime publicou um vídeo de desculpas, dando a entender que o projeto havia acabado, ou pelo menos parecia. Contudo, em 8 de agosto, o criador surpreendeu a todos ao anunciar que teria apenas 100 dias de vida e planejava documentar suas últimas experiências, incluindo o controle financeiro de seu dinheiro restante. Inicialmente vago, só no dia 90 ele revelou estar muito doente e medicado. Ele começou a postar vídeos em hospitais mostrando sua pele pálida, até revelar sofrer uma grave doença
doença no pâncreas. No último dia, seu TikTok viralizou com mais de 6 milhões de visualizações, mas, logo depois, sua conta parou de postar, levando fãs a acreditar que ele havia realmente falecido. Mas tinha algo que cheirava muito mal nessa história. No seu aniversário, ele lançou o primeiro episódio de um novo anime, com um nome igual ao seu apelido. 5 dias antes da suposta morte, Black the Anime promoveu fortemente o seu servidor do Discord, que oferecia assinaturas pagas e até participação no anime. Isso seria uma armadilha financeira, porque alguém próximo da morte se preocuparia em tirar tanto dinheiro dos fãs com um projeto inacabável. O youtuber DJ Cook desvendou a farsa em um vídeo detalhado. Ele mostrou que Black the Anime reutilizava os mesmos vídeos hospitalares em vários dias, sendo que as mesmas cenas apareceram em dias diferentes. Os fãs também o denunciaram nos comentários por repetir esse tipo de truque todos os anos, simulando mortes e apagando vídeos antes de recomeçar o ciclo. A única diferença em 2023 foi que dessa vez ele viralizou. A farsa exposta não foi apenas uma tentativa de ganhar simpatia, mas uma manobra para aplicar golpes financeiros e divulgar um anime desprezado e ofensivo. The Dog and the Boy. Antes mesmo de Twins rir na rima, discussões sobre animes feitos com inteligência artificial já estavam se tornando recorrentes na indústria dos animes. No início de 2023, a Netflix lançou The Dog and the Boy, um curta-metragem de ficção científica com cerca de 3 minutos de duração. A história acompanha um menino que encontra um cão-robô na floresta, e os dois constroem um laço profundo, compartilhando momentos de brincadeiras e pesca. Conforme o menino cresce e a guerra estoura, ele é obrigado a deixar a cidade, abandonando seu amigo canino, que espera por seu retorno por décadas até reencontrá-lo já idoso, em um final emocionante de reencontro. No entanto, o maior impacto após o lançamento não foi a trama tocante, mas um anúncio feito pela conta oficial da Netflix no Japão. A empresa revelou que, devido à escassez de mão de obra na indústria do anime, eles usaram tecnologia de geração de imagens por inteligência artificial para criar os cenários de todas as cenas do curta. A decisão gerou uma onda massiva de críticas por parte da comunidade artística e fãs de anime, que acusaram a Netflix de usar a IA como forma de reduzir custos e substituir artistas humanos. A polêmica envolveu questões éticas sobre direitos autorais e o futuro do trabalho dos animadores japoneses, uma indústria já marcada por condições de trabalho extenuantes e baixos salários. Embora a Netflix alegue oferecer contratos com valores superiores à média do mercado e vise aprimorar os padrões do setor, denúncias como a do animador veterano Ipei Ichi contestam esses valores, mostrando que propostas da Netflix para estúdios como Mapa ficam abaixo dos padrões aceitáveis. O uso da IA na animação representa uma espada de 2 gumes. Se por um lado oferece potencial para aliviar a carga de trabalho dos artistas, por outro lado ameaça diminuir salários, reduzir vagas e falhar em valorizar o trabalho humano, sendo um forte ponto de debate no setor criativo. A má fama dos dubladores. Os seiyus, ou dubladores japoneses, são reconhecidos por fazerem um trabalho de qualidade, mas, por outro lado, a infidelidade conjugal tem sido um problema entre os profissionais desse ramo. No vídeo que eu fiz sobre a cantora Lisa, eu cheguei a contar detalhes sobre a polêmica dela com o dublador Tatsuhisa Suzuki, então se quiserem podem dar uma olhada depois, mas aqui eu pretendo citar outros casos como o do Sakurai Takahiro, dublador conhecido por fazer as vozes do Geto de Jujutsu, o Reigen de Mob e também do Tomioka de Kimetsu. Eu achei esse caso muito absurdo porque o Sakurai revelou que no casamento de 20 anos, há 10 anos ele já tinha um caso com uma funcionária da rádio em que ele era dono. Enfim, o escândalo provocou o encerramento da rádio, mas o Sakurai ainda permanece como a voz original dos personagens citados. Um caso mais grave ainda foi causado pelo Toru Furuya. Aos 70 anos de idade, ele não só traiu a esposa com uma mulher de 30, como também engravidou essa mulher, agrediu fisicamente e ainda mandou ela abortar. E acredite se quiser, não aconteceu absolutamente nada com esse cara. Ele só precisou fazer um pedido de desculpas publicamente e avisou que renunciou seu papel como o Sabo de One Piece, pois considera que causou grandes danos ao personagem. Pra ninguém dizer que eu esqueci um caso ou outro, eu posso citar também o caso do Daisuke Namikawa, dublador do Hisoka e do Oikawa. Mesmo que casado desde 2001, em 2004 ele começou um relacionamento com uma adolescente na época. E mais um caso que não deu em nada foi com o dublador do Bakugou. Esse aí foi pego por um paparazzi quando estava levando uma mulher anônima para um motel. Se lembrarem de mais casos, me digam aí nos comentários.
Ok, na camada 4 vamos continuar com os assuntos polêmicos, porém alguns são mais graves e outros envolvem também a prática de crimes. Nobuhiro Watsuki. A mente por trás do famoso mangá Samurai X viu sua carreira e reputação abaladas em 2017, quando foi preso por posse de conteúdo infantil impróprio. A notícia caiu como uma bomba no mundo dos animes e mangás, chocando fãs e mercados ao redor do mundo. Tudo começou quando as autoridades japonesas encontraram imagens ilegais relacionadas ao conteúdo infantil no computador do autor. O impacto do escândalo ultrapassou as questões legais. Para começar, Watsuki estava para lançar um outro mangá de Samurai X naquela época, mas óbvio, o mangá foi interrompido temporariamente. Após seu julgamento, Nobuhiro foi multado em torno de 200 mil ienes, cumpriu pena condicional e enfrentou repercussões na indústria e fora dela. Para você ter ideia, durante o depoimento, o próprio Watsuki admitiu que se sentia atraído por garotas entre 11 e 14 anos. No Japão, a posse desse tipo de conteúdo pode chegar até 1 ano de prisão e multa, ou seja, não demorou nada para que ele fosse liberado, e pouco tempo depois ele voltou a trabalhar no mangá, o que fomentou controvérsias entre os fãs e os críticos sobre o perdão e até gerou debate sobre separar a arte do artista. Eu posso complementar esse tópico falando de um caso bem parecido que aconteceu com o Kenya Suzuki, o autor do mangá Oshiete Gaoko-chan. Ele também foi pego por possuir conteúdo de menores, mas nesse caso ele foi parado por autoridades japonesas em apoio às autoridades alemãs, que o detectaram quando ele tentou importar 6 conteúdos em mídia física. Logo, a casa de Suzuki foi averiguada e a polícia encontrou mais de 46 mídias de conteúdo ilegal infantil. Kátia Alencar. Ela é uma influenciadora digital e pedagoga focada em educação infantil cristã, conhecida principalmente por seu conteúdo nas redes sociais, onde ministra conselhos sobre criação e educação dos filhos. Contudo, sua notoriedade tem crescido por conta das inúmeras críticas que faz ao universo dos animes, jogos eletrônicos e outras formas de entretenimento popular, que ela constantemente classifica como nocivos e do diabo. Esse termo não podia faltar, né? Kátia associa animes e jogos a diferentes conceitos negativos, como ocultismo, violência, sexualização precoce e problemas comportamentais, chegando a afirmar que consumi-los pode causar agressividade, isolamento, vício e até alterações na sexualidade das crianças. Ela direciona críticas a obras consagradas pelo público jovem, como Naruto, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, alegando que seus conteúdos promovem comportamentos contrários aos valores cristãos e são prejudiciais para o desenvolvimento infantil. Além de denunciar o conteúdo, Kátia promove seus cursos e livros, que tem como proposta libertar as crianças e pais desses perigos. Suas declarações e produtos têm gerado controvérsia intensa nas redes, especialmente pela forma como utiliza conceitos religiosos para desqualificar críticas e debates, muitas vezes apelando para a falta do Espírito Santo como argumento final para silenciar seus opositores. Influenciadores e críticos da cultura pop apontam que suas análises são superficiais e baseadas em desinformação, ressaltando que muitas alegações carecem de fundamento, como a ideia de que animes influenciam as crianças a se tornarem homossexuais, ou que práticas como jogos de Minecraft e Roblox induzem ao ocultismo. Sua postura tem sido vista como parte de um movimento maior de preconceito e intolerância, não só contra a cultura otaku, mas também a todo o mundo geek. Happy Science. Continuando com essa vibe religiosa, a Happy Science foi fundada no Japão por Ryuho Okawa e rapidamente se tornou a maior seita em atividade no país. Originada como um grupo de estudos espirituais, a organização cresceu arrecadando milhões de seguidores e ganhando destaque pela mistura peculiar de espiritualidade, política e mídias diversas, incluindo também a produção de animes, mas não qualquer tipo de animação. Okawa afirma ser a reencarnação de grandes figuras religiosas e históricas. Suas doutrinas combinam elementos de várias religiões tradicionais com teorias conspiratórias e revisões históricas controversas, muitas vezes apresentando visões fascistas e a demonização de países como a China e a Coreia do Norte. A Rap Science usa os animes como ferramenta para disseminar esses ensinamentos. Filmes como As Leis do Sol, As Leis da Eternidade e As Leis Místicas misturam mitologias antigas, profecias e mensagens religiosas num roteiro desconexo e recheado de simbolismos esquisitos. A seita também
já causou controvérsias na política japonesa, tentou influenciar eleições e foi criticada por práticas autoritárias, explorando seguidores e censurando obras fictícias, como por exemplo o mangá de Mariko Kikuchi, que teve capítulos removidos após pressão da seita. Drama Queen. No final de 2024, a plataforma Manga Plus da Shueisha lançou um novo mangá chamado Drama Queen, e com apenas uma semana no ar, a série se tornou a mais vista da plataforma. Mas isso aconteceu não pela sua popularidade usual ou enredo tradicional. Drama Queen causou um intenso debate por seu conteúdo altamente controverso. A trama se passa no Japão, 9 anos após alienígenas salvarem a Terra de uma catástrofe. Depois desse ato heróico, mais de 17 milhões desses alienígenas se estabeleceram no país, coexistindo em tese pacificamente com os humanos. No entanto, a protagonista Nomamoto nutre um ódio profundo contra os extraterrestres, a quem considera arrogantes e condescendentes. Nomamoto logo conhece Kitami, um homem que tem motivos pessoais para odiar alienígenas, pois sua família foi morta por esses seres. Eles formam uma aliança movida pelo ressentimento, e em um evento chocante já no primeiro capítulo, eles acabam matando e cozinhando um alienígena. O mangá acompanha suas ações contínuas de caçar e consumir esses seres, numa tentativa extrema de limpar a cidade. Essa premissa provocou acusações sérias de promover racismo e xenofobia, com críticos apontando que as criaturas alienígenas são claramente uma metáfora para imigrantes ou estrangeiros no Japão. Além disso, algumas cenas e diálogos mostraram Nomamoto expressando seu ódio de forma irracional, incluindo atacar alienígenas pacíficos. Por outro lado, defensores da obra argumentam que o ódio dos protagonistas é um artifício narrativo que deve ser interpretado de maneira mais complexa, especialmente considerando que o Japão mantém políticas imigratórias rígidas. O país também enfrenta tensões contra o turismo excessivo e desrespeito cultural por visitantes estrangeiros, o que pode refletir parte da atmosfera atrás do mangá. Até o momento, o autor não se pronunciou oficialmente sobre as críticas, e a obra permanece no centro de debates intensos. É na quinta e última camada que vamos abordar os crimes mais brutais e os casos mais trágicos. Roro-chan. Na madrugada do dia 24 de novembro de 2013, uma jovem japonesa de apenas 14 anos, conhecida na internet pelo nickname Roro-chan, tirou a própria vida ao vivo durante uma live. Ela simplesmente pulou do 13º andar de um prédio em Omi-Hachiman, na província de Shiga. Essa situação chocou a internet e envolveu uma série de questões sobre saúde mental, exposição nas redes e o poder das influências virtuais. Roro-chan parecia levar uma vida dupla. Enquanto em sua vida cotidiana ela mantinha uma aparência social relativamente normal, em suas lives ela expressava angústias profundas e sofrimentos emocionais. O que muitos não sabiam é que ela lutava contra problemas psicológicos ainda não esclarecidos. Ela parecia ter um desejo de chamar a atenção dos outros e fazer algo que a tornasse uma lenda. No perfil do Twitter, Roro-chan usava a foto da personagem Minky Momo. Pela aparência, pode parecer só uma garota fofa de um anime qualquer, mas na verdade, esse anime causou um alvoroço nos anos 80, pois a Momo não sobrevive no final da história. Ela repentinamente foi atropelada por um caminhão de brinquedos, o que causou um susto na audiência e até fez criar certas superstições no Japão. Perceba que tudo isso é um conjunto de sinais que os seguidores percebiam, mas os pais não. Apesar de pertencer a uma família de classe média alta, Roro-chan tinha pouca presença familiar e estava cercada de más influências, especialmente entre os espectadores, que ao invés de ajudar, a incentivaram a cometer tal ato. No dia anterior à tragédia, seus relatos e vídeos mostravam a garota aparentemente feliz, mas na madrugada seguinte, pouco antes do ocorrido, ela publicou uma espécie de testamento emocional, revelando seus sentimentos mais sombrios. O vídeo do ato contra a própria vida se espalhou rapidamente pela internet, criando um clima de choque e tristeza. O caso da Roro-chan é também importante para refletir sobre os perigos da internet como ambiente para jovens vulneráveis, as consequências do cyberbullying e os impactos das mensagens de incentivo a esse tipo de ato. Desde então, sua história influenciou o debate sobre a prevenção de cuidados psicológicos, além de inspirar músicas e vídeos que tentam alertar a sociedade sobre essas tragédias. Daisaku Chiba.
Agora vamos voltar para o ano de 2007. Daisaku Chiba, um jovem de 20 anos e estudante do curso de mangá da Universidade Kyoto Seika, considerada a referência nacional em ensino de mangá e anime, foi brutalmente em uma rua isolada de Kyoto. Nascido em Sendai, Daisaku era um artista talentoso, dedicado ao sonho comum entre os aspirantes a mangakas. Seus professores e colegas destacavam sua gentileza, paixão e sorriso constante que iluminava seus dias. Após as aulas, por volta de 7h45 da noite, no frio inverno japonês, Daisaku seguia de bicicleta rumo ao apartamento de um amigo, trajeto habitual que costumava fazer sozinho por calçadas rodeadas por plantações e poucas casas isoladas. Àquela hora, a rua estava deserta, poucas pessoas, apenas alguns estudantes e acordados noturnos, o que deixava o ambiente ainda mais silencioso e melancólico. Testemunhas relataram que um homem de aproximadamente 20 e 30 anos aproximou-se de Daisaku enquanto ele pedalava. A vítima ouviu insultos repetitivos como idiota e estúpido, proferidos enquanto o agressor oscilava os braços, aparentemente descontrolado. Sem nenhuma chance de reação, Daisaku foi atacado sem aviso prévio por esse estranho, que sacou uma pequena faca e desferiu mais de uma dúzia de golpes, atingindo o peito, o abdômen e diversas outras partes do corpo. A luta resultou numa queda para um campo à beira da calçada, onde Daisuke tentou, em vão, se defender. Pouco depois, outro ciclista passou pelo local, viu Daisaku caído no chão e seu agressor no meio da rua. Porém, assustado, fugiu, mas logo retornou para socorrer a vítima. Daisaku ainda fez um último pedido, para que chamassem uma ambulância, mas sucumbiu aos ferimentos graves e faleceu no hospital. Desde o crime, as autoridades japonesas intensificaram as investigações, que apesar de inúmeros esforços, não conseguiram identificar ou capturar o assassino. Dois traços físicos marcantes ajudaram a composição do perfil: marcas de pegada deixadas no terreno próximo à cena do crime, identificadas como sapatos de caminhada escuros, e a presença de uma bicicleta incomum, um modelo tipicamente usado por mães para transportar crianças. Esses detalhes levaram a polícia a crer que o criminoso conhecia muito bem a região, já que conseguiu fugir sem ser percebido por possíveis testemunhas. A família de Daisaku, especialmente sua mãe Junko, foi profundamente abalada. Ela enfrentou anos de sofrimento decorrentes da perda e da ausência de justiça. A universidade e seus colegas também sentiram a tragédia e se mobilizaram para não deixar o nome de Daisaku cair no esquecimento. Em um gesto um tanto simbólico quanto prático, professores e estudantes da Universidade Kyoto Seika criaram um mangá especial em homenagem a Daisaku, narrando sua história, sua vida de estudante e os eventos daquela fatídica noite. O objetivo era aumentar a conscientização pública e incentivar qualquer pessoa com informações sobre o caso a denunciá-las. Mais de 1.350 informações foram recebidas pelas autoridades ao longo dos anos, numa demonstração da mobilização social em busca de respostas. Em 2022, a Agência Nacional de Polícia chegou a oferecer uma recompensa de até 3 milhões de ienes para pistas que levassem à captura do assassino. A polícia também distribuiu folhetos em locais estratégicos, como a estação Kokusai Kaikan, contendo o retrato falado do suspeito para tentar reavivar o interesse e recolher denúncias. Porém, o caso permanece como um dos assassinatos não resolvidos mais inquietantes do Japão. Tá, esse aqui eu preciso respirar um pouco antes de contar, porque, cara, é sério, se você for sensível, sai do vídeo. Sai agora. Tsutomu Miyazaki era um aluno brilhante na infância e um grande fã de mangás e animes, porém seu comportamento mudou drasticamente ao longo dos anos. Entre agosto de 88 e junho de 89, Miyazaki sequestrou, violentou e desviveu 4 meninas com idades entre 4 e 7 anos. Essas atrocidades aconteceram nas regiões de Tóquio e Saitama. Seu modus operandi era brutal. Ele dividia corpos, se é que me entende, enviava cartas anônimas às famílias das vítimas contendo as partes dos corpos, praticava atos repugnantes com pessoas sem vida e até canibalismo, chegando a beber o sangue e consumir partes de suas vítimas. Além disso, Miyazaki mantinha uma coleção de milhares de fitas de vídeo, algumas contendo animes, filmes de terror e cenas perturbadoras, incluindo também filmagens relacionadas aos seus próprios crimes. A polícia inicialmente investigava desaparecimentos sem conexão aparente, até que, em 23 de julho de 89, Miyazaki
tentou atacar uma menina de 5 anos em um parque. O avô da criança o confrontou e Miyazaki, covarde, fugiu, mas por conta desse alvoroço ele foi preso logo depois. Durante o interrogatório, ele confessou os 4 assassinatos. Ele contou detalhes horripilantes de seus crimes. Revelou sentir desconforto com mulheres adultas, motivo pelo qual escolhia crianças como vítimas. Essa frieza e ausência de remorso chocaram até mesmo os investigadores e o público. E a mídia japonesa intitulou Miyazaki como o assassino otaku, devido ao seu interesse obsessivo em cultura pop, mangás e vídeos violentos. Veredito: Miyazaki foi julgado, condenado à pena de morte e executado por enforcamento em 17 de junho de 2008. O caso ainda é lembrado como um dos mais chocantes da história criminal do Japão, e sua família também sofreu grandes consequências, incluindo o pai de Miyazaki, que tirou a própria vida em 1994. Se você ainda não viu os outros casos bizarros, eu vou deixar aí na tela para você dar uma olhada. Muito obrigado por assistir, eu vou ficando por aqui, eu sou o Danuki e até o próximo vídeo.